Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima, no canal Moisés, o Levita, para a honra e glória do Senhor. Obrigado a todos vocês que estão visualizando os vídeos, né? E estão participando também. Eu já vi alguns comentários, então eu agradeço a Deus por vocês estarem participando também dos vídeos, fazendo seus comentários. Então nós iremos começar hoje falando sobre repouso para os cansados. Você que ainda não aceitou Jesus, a gente faz aqui, né, um apelo para que venha aceitar Jesus, porque veio Jesus se preocupar com você mesmo. Você que é pecador, você que se acha a pessoa mais imunda do planeta, né? Que é o caso que aconteceu comigo, é o caso que aconteceu com outras pessoas também, porque a igreja ela é vista como um hospital. É um lugar onde nós iremos tratar o quê? Questões acerca da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo também, para que nós venhamos nos controlar, né? E venhamos vencer a nós mesmos, vencer essa carne, né? Que ela é pecaminosa, que vem da concepção de Adão, como eu falei no outro vídeo sobre as criaturas de Deus e os filhos de Deus, amém? Então vamos começando no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo 25, ó. Naquela ocasião Jesus disse, ó, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que maravilha, hein? Por quê? Porque Deus, ele quer ver o que? Estabelecer o Espírito Santo sobre a nossa vida. E aqui o que é legal no versículo 30 é porque ele fala, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então Deus, ele nunca vai jogar uma carga pesada sobre nós, né? O evangelho, ele é liberdade no espírito, mas para que nós saímos das algemas do pecado, de toda a corrupção moral do homem, tudo o que é feito na sociedade, que atrapalha, né, de outras pessoas virem ao caminho da luz, ao caminho de Cristo, é a corrupção moral do homem, que é a prostituição, que é a corrupção, que é a maledicência, que é a falsidade, né? Então, que é a glutonaria, que é o abuso moral, o abuso físico, né? Então a gente vê que a concepção de uma pessoa ser liberta, às vezes, muitas das vezes você está aí na sua casa e você está com ódio, com raiva daqueles que te fizeram mal, e a gente, pela natureza adâmica, se nós não estivermos em oração, se nós não estivermos em jejum, esse ódio ele começa esse broto de amargura, de angústia começa a tentar entrar no nosso coração, e nós temos que orar pelos nossos inimigos. Nós temos que orar por aqueles que tentam fazer o mal para a gente, entendeu? E de uma forma que o Espírito Santo venha nos segurar na hora da tribulação, porque é isso que faz a gente ter o peso da glória de Deus. E ele falou, ó, que o jugo dele é suave e o fardo é leve. E ele ocultou estas coisas aos sábios e entendidos, irmãos. Ele revelou a você aí, ó, você que é uma prostituta, você que é um ladrão de carro, você que é um maconheiro, você que é um cachaceiro. Deus, ele quer mudar a sua vida.
Porque Jesus ele veio atrás do quê? Dos perdidos, ele não veio atrás de gente justa, de gente que se acha com a moral, né? A nossa história é a gente quem a nossa história é a gente que faz. E não precisa ser em linha reta, né? Porque pessoas que vivem em linha reta só vivem de aparência e só. Não sabem amar, não tem o que dizer e não tem força para lutar. É como é a música do Mato Seco. Porque assim, nós não somos, ninguém é justo, não há um justo sequer. Não há ninguém que tenha entendimento e que conheça a Deus. Todos nós somos ruins. Todos nós merecíamos a cruz e Jesus ele quer dar essa graça para você, pecador, né? Para você aí, ó, que persegue os outros, você que se acha melhor que os outros na sociedade. Então Deus ele opera dessa maneira, irmãos, né? Deus ele não é um Deus falso. Ele é um Deus verdadeiro. Ele quer ver que todos venham chegar ao conhecimento da verdade. Deixa eu só dar uma licencinha aqui. Deixa eu ligar o fio ali, senão vai descarregar. Pronto. Coloquei. Agora não vai descarregar não. Então, pessoal, esse repouso para o cansado é para todos aqueles que estão no pecado. Porque Deus ele não veio salvar justo, pessoa boazinha, pessoa que se acha boazinha. Porque a pessoa que se acha boazinha, ela está perdida. Foi igual o jovem rico. Ele se achava melhor. Que assim, ele queria ser igual a Deus, né? Porque ele falou para Deus, não, todos esses mandamentos eu tenho obedecido. E ninguém cumpriu a lei a não ser Jesus, né? Então agora nós vamos para o outro capítulo e o outro versículo. Agora vamos em Mateus 18, certo? Mateus 18, versículo de número 10. Glória a Deus. Ó, aqui, ó. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Tá vendo, pessoal? Então Deus ele veio salvar aquilo que havia se perdido. Ele não veio atrás de pessoas santas, né? É igual na igreja. Na igreja só tem pessoas que hoje estão melhor, mas que eram tudo doente, né? E a gente vê essa glória do Pai se manifestar na vida dessas pessoas, onde há uma mudança de caráter. E a cada dia estamos sendo aperfeiçoados em Deus, irmãos. Né? Não tem esse negócio assim de estar pronto. A cada dia a gente vai errando e vai se consertando e vai ser zeloso, anda na minha presença, que foi o que eu falei aquele dia sobre outros vídeos, que assim, ninguém é perfeito, entendeu? Às vezes as pessoas veem um cristão pecar, um cristão errar, aí taca pedra nas pessoas, não sabe nem o que aconteceu, aí ficam aí julgando sem saber dos fatos. Isso é muito feio, porque santo ninguém é, irmãos, né? Todo mundo é pecador. E agora, se a gente fosse ligar pelo que os outros falam na nossa vida, será que a gente continuaria na igreja? Será que a gente continuaria com a comunhão com o Pai? A gente tem que continuar, porque a nossa pegada é com Deus. Foi igual quando Abraão ele pecou contra Deus. O que Deus falou para ele? Ser zeloso, ser perfeito e andar na minha presença. Entendeu? Então, foi igual o caso de Maria Madalena, né? Maria Madalena estava ali, ela era uma pecadora. Aí falaram para Jesus, e aí, ó, pegamos essa mulher em adultério, o que você vai fazer? Eles queriam que Jesus falasse mesmo, não, ela deve ser apedrejada. Aí Jesus, ele foi muito sábio e falou, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então a gente vê, irmãos, que o repouso para o cansado é isso, né? A gente
sair desse estado pecaminoso e entrar numa vida nova com Cristo, cuidando da nossa vida, cuidando dos nossos problemas, nessas aflições da vida que nos dilaceram, que tentam nos tirar a nossa paz, e a gente continuar porque a gente é de Deus e não ligar para as perseguições, não ligar pelas pessoas que estão nos caluniando, que estão nos perseguindo, porque esse é o repouso para os cansados. E Jesus, ele ocultou estas coisas aos sábios e entendidos, irmãos. Ele ocultou, não que alguém que estude não tenha a percepção de fazer a vontade de Deus, mas isso é verdade, né? Ele ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. E quem são os pequeninos? Somos nós que estamos outra hora no vício das drogas, né? Da prostituição, da bebedeira, né? E tudo isso eram obras da carne, e graças a Jesus, Jesus fez a gente ficar feliz. Glória a Deus, através da graça do seu Espírito Santo, como está em Efésios 2:8, que é um favor imerecido que Deus nos dá. Agora vamos em Marcos, capítulo 2, versículo 13, ó. O chamado de Levi, ó, o coletor de impostos. Jesus saiu outra vez para a beira-mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria e disse-lhe: Siga-me. E Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: Por que ele come com publicanos e pecadores? E ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Está vendo, meus irmãos? Então é hipocrisia. Jesus de Nazaré, ele andava com pecadores. Ele ensinava. Muitas das vezes aqui em Poção eu também já andei com um monte de pecador, ainda ando. Já falei com muitos jovens aqui que são usuários de drogas, no caso até de alguns jovens até que se perderam, né? E o que acontece? Sempre falei do amor de Jesus para eles, nunca me contaminei assim. E o que acontece? As pessoas julgam, né? Quando você começa a evangelizar essas pessoas. Eu evangelizo pessoas que bebem cachaça. Eu tenho amizade com pessoas, né, que estão na sociedade, que a sociedade vê como escória, como um estorvo. E eu tenho que estar no meio de pecadores, irmãos, né? De pessoas também que tentam fazer até o mal comigo. Às vezes a gente senta, conversa, porque essas pessoas precisam de Jesus. Eu tenho oração, pessoas até que me perseguem, sabe o que eu faço? Que me caluniam. Eu oro por elas, porque eu quero vê-las convertidas com um amor misericordioso, né? A gente não quer ver esse povo na corrupção, no roubo, na maledicência, na falsidade. Então é isso que a gente tem que ver. Esse é o repouso para o cansado. Quando a gente vem para a igreja, para o seio de Deus, o seio da Bíblia Sagrada, né, que nos dá essa direção, é muito bom, porque a gente não guarda mágoa, a gente não guarda rancor, né? Às vezes as lutas da vida, as lutas diárias do nosso cotidiano, quando nós vamos trabalhando a nossa vida espiritual e às vezes as pessoas nos ferem e a gente não guarda mágoa, não guarda rancor. Essa semana eu encontrei uma pessoa que eu tinha me desentendido um tempo atrás com ela. Quando eu a vi, ela olhou para mim, acho que ela pensou que eu não ia cumprimentar ela. Daí eu falei para ele: e aí, tudo bom? Tudo bom. E é vida que segue, entendeu? Porque a gente tem que se perdoar. Eu não tenho ódio das pessoas, porque eu sou podre, eu sou pecador, entendeu? E se não fosse Jesus Cristo, eu estaria onde? Né, meus amigos? Eu estaria no inferno. Então Jesus, ele trouxe esse repouso para o cansado, porque ele se colocou no nosso lugar, né?
E aqui a gente vê o chamado de Levi, ó. Ó, durante uma refeição na casa dele, ó, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. As pessoas pecadoras seguiam Jesus. E olha que mistério. Os fariseus, quando viram sentado com o pecador e publicano, perguntaram: por que ele come com publicano e pecador? Então a gente vê, meus irmãos, que esse repouso para os cansados é algo fantástico, fantástico, porque Jesus ele veio salvar aquilo que se perdeu. E às vezes parece que tem pessoas usadas pelo inimigo que não querem ver essas pessoas curadas. Não quer ver um maconheiro curado, não quer ver um alcoólatra curado. Quer ver a pessoa, né, nessa decadência moral, né? E não, em vez de se alegrarem, elas ficam tristes quando essas pessoas mudam a sua forma, mudam a sua conduta e elas vão ser abençoadas por Deus, porque o dinheiro que ela gastava com droga, com bebida, ela vai comprar uma roupinha melhor, ela vai se adequar à sociedade e vai transformar. Então é muito bom, mas eu não posso negligenciar, né? Tem muita gente boa em poção que quer ver o próximo bem, né? Mas tem muita pessoa ainda que precisa se libertar dessas amarras. E o que são essas amarras? São essas algemas, ó. Ó como é que essas pessoas estão, ó. O diabo ele coloca assim uma algema ou coloca um cabresto aqui, ó, tampando esse olho, fazendo olhar só por uma direção. A pessoa não consegue olhar pelos lados. Coloca um cabresto, o diabo. Aí fala, não, ó, você tem que ser assim, você tem que ter ódio, tem que ter ira, entendeu? Só você vai conquistar, só você vai conseguir as coisas aqui em poção. E Deus, ele quer transformar a sociedade toda, irmãos. E nós estamos aqui que nem Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos que nem Daniel na Babilônia, e nós não iremos retroceder, porque poção é do Senhor Jesus. Ó, nós queremos daqui 2 anos 3.000 almas convertidas para a honra e glória do Senhor em todas as igrejas evangélicas daqui de Poção, porque a poção é do Senhor Jesus Cristo e nós estamos aqui pregando a paz em nome de Jesus. Amém? Agora vamos à cura de um cego em Betsaida, que é Marcos 8, 22. Eu já deixei marcado também, até para solucionar. Olha o que Jesus fez com esse cego. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Aí, depois de cuspir nos olhos do homem e pôr-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos dos homens, e então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizer: não entre no povoado. Aqui a gente vê uma passagem onde Jesus ele cospe e coloca os olhos na mão de um cego, e o cego vê os homens como árvores. Ele não estava vendo claramente. Aí muitas das vezes também é na caminhada com Deus. Você se converte e você está na igreja, mas você não consegue ver claramente. Depois, eu já fui assim. E depois de muita busca, você vai fazendo, Jesus ele vai fazendo a lavagem, ele cospe de novo no seu olho, aí você começa a ver claramente. Vendo claramente de qual forma? Fazer, andar como ele é e fazer a vontade de Deus como ele fez. Às vezes a cura desse cego em Betsaida foi isso, ele foi curado, só que ele viu os homens como árvores. A visão dele para o evangelho ainda estava distorcida, mas Jesus fez de novo e ele conseguiu ver claramente. Mas só que assim, ele teve que falar essa posição para com Deus. Então a gente tem que falar sempre com Deus, irmão. A resposta imediata de Deus é a nossa busca para com Ele, porque foi rápido. Jesus abriu os olhos e ele falou: não, eu estou vendo os homens como árvores. Ele já declarou ali. Ele já falou na mesma hora. Ele não esperou e ficou falando: não, será que eu estou vendo alguma coisa errada?
né? Aí ele já declarou para Jesus ali, não, eu tô vendo alguma coisa errada. Aí Jesus transformou, depois de passar de novo a mão o Jesus colocou a mão sobre os olhos do homem, ele começou a ver tudo restaurado. Então é isso que acontece também nesse repouso para o cansado. Amém, meus irmãos? Porque ele era cego, né? E ele queria a cura, ele queria a restauração. Então será que esse cego ele já tinha visto alguma pessoa? Claro que sim. Porque se ele não tivesse visto ninguém, ele não era um cego de nascença. Porque se ele fosse um cego de nascença, se ele visse uma árvore andando, ele nunca tinha visto um ser humano. Então tem também essas questões que a gente pode até trabalhar numa outra pregação sobre essa passagem da cura desse cego de Betsaida. Então é isso, meus irmãos. E agora vamos para o quê? Para o final. Vamos em João 21:15, que foi quando Jesus restaurou Pedro, que é o que nós devemos fazer, é o que você deve fazer. Você que aceitou Jesus, você que ouvindo essa pregação, vê que isso foi uma palavra de repouso para o cansado. A gente vê aqui que Pedro ele falhou muito na presença de Deus, só que quando Jesus voltou, chamou ele para o chamado. E Deus ele tem um chamado na sua vida, tem na minha vida, tem das pessoas que vão se converter e nós vamos tomar poção em nome do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nos rendendo, nos humilhando a cada dia e vendo que não somos nada, mas que Jesus, ele é tudo em todos nessa cidade, ó. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Aí disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Tá vendo, meus irmãos? Deus sabia até da morte de Pedro. Por quê? A vida, as bem-aventuranças são essas, né? Nós vamos passar por aflições pelo amor de Cristo e que Deus abençoe todos vocês nesse vídeo, né? Esse é o canal do Moisés o Levita e como eu falo sempre para vocês, quer dar uma curtida, não quer curtir o canal, quer dar uma descurtida, um like, um dislike, não tem problema, você pode também expressar a sua opinião nos comentários. E se você ativar o sininho, você vai receber as novas notificações do vídeo. Esse é o canal sem sucesso, irmãos. Esse é o canal sem sucesso. Aqui não é canal para honra e glória minha. Isso é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? E glória a Deus que não tem nem muita curtida, nada, tem as visualizações aí. E que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.